Lembrando que no século XIX, a sociologia ainda era um embrião, estava em formação ainda. A sociologia não era uma ciência totalmente completa, 100% pronta. A sociologia estava em formação. Então Max Weber surgiu para dar um enriquecimento. Max Weber veio para enriquecer os estudos da sociologia, veio para trazer uma perturbação maior para os estudos da sociologia. Mas antes de nós entrarmos nas suas teorias, na sociologia de Max Weber, nós precisamos ter uma perspectiva histórica, precisamos ter um olhar mais histórico. Por quê? Porque foi no final do século XIX que ocorreu um grande embate entre duas correntes filosóficas, entre duas correntes de pensamento, duas linhas de pensamentos, o positivismo e o idealismo alemão. Essas duas linhas tinham questionamentos em comum. Eles faziam as mesmas perguntas. O que é realmente a sociedade? Como funciona a sociedade? Mas o embate estava nas respostas, porque o positivismo obtinha um tipo de resposta e o idealismo alemão obtinha outras respostas também. Nós temos do lado do positivismo o Augusto Comte e Emil Durkheim. E do outro lado, no idealismo alemão, nós temos Max Weber e Georg Simmel, que eram alemães. No positivismo, nós temos os dois, Augusto Comte e Emil Durkheim, que eram franceses. E do outro lado, nós temos dois filósofos alemães que construíram respostas, ou melhor, obteram respostas para esses questionamentos. No positivismo, nós percebemos uma ânsia, uma investida maior para cientificar os estudos da sociologia, tendo um olhar mais empirista, usando a história das sociedades como uma ferramenta para interpretar de uma forma universal as evoluções das sociedades, fazendo as comparações de suas etapas. No idealismo alemão, havia a seguinte pergunta: e a história particular de cada sociedade? Desaparece? Não tem a sua importância? Para o idealismo alemão, a metodologia do positivismo era injusta. Por quê? Porque fazia com que os indivíduos e suas particularidades fossem dissolvidos entre os processos, no meio dos processos sociais. E o que é a sociedade sem os indivíduos? Max Weber, como um idealista alemão, ele puxou os estudos sociológicos para as seguintes características. Primeiro, estudar o coletivo sem perder o foco no indivíduo, ou seja, orientar as perspectivas sociológicas para as particularidades dos indivíduos. Segunda característica, buscar entender os fenômenos da sociedade através das ações sociais dos indivíduos. E terceira característica, toda a marca da sociedade gira em torno da racionalidade dos indivíduos. Podemos dizer que a sociologia de Max Weber tem um papel incrível de compreender os múltiplos e variáveis sentidos de uma sociedade, porque os métodos científicos e rígidos de Durkheim e Comte eram descartáveis para Max Weber, porque eram métodos rígidos, além de ser rígidos, eram distantes daquilo que estrutura uma sociedade, o indivíduo, a particularidade de um indivíduo. Ou seja, era um método muito coletivo, muito marcial, muito distante da genética de uma sociedade. Por isso que a sociologia de Max Weber é conhecida como uma sociologia compreensiva, uma sociologia racional. É uma palavra-chave que vocês não podem esquecer. Uma sociologia compreensiva ou uma sociologia racional. Nós precisamos entender agora qual é o objeto de estudo da sociologia de Max Weber. Qual era o foco
do seu estudo? Qual era o foco da sua sociologia? Para isso, nós precisamos entender que, para Max Weber, a sociedade não era formada por objetos já definidos antes dos indivíduos, como pensava Emile Durkheim. Emile Durkheim chamava esses objetos já definidos como fatos sociais, porque fatos sociais era o objeto de estudo de Emile Durkheim, o objeto de estudo de sua sociologia. Já para Max Weber, o objeto de estudo da sua sociologia era as ações sociais. E qual é a diferença? Fatos sociais são forças externas, coercitivas e que são independentes do indivíduo. Ações sociais são forças do indivíduo, que opera nele uma motivação que dá sentido a ele para ele operar determinadas ações. E assim, a partir daí, Max Weber consegue estudar, analisar os fenômenos sociais. O indivíduo, para Max Weber, ele só opera determinada ação se aquela ação fizer sentido para ele. Nós percebemos que em Emile Durkheim há uma valorização no coletivo. Ou seja, Emile Durkheim era um sociólogo mais coletivista. Max Weber já era um sociólogo mais individualista. Ele valorizava as particularidades do indivíduo, ou seja, a subjetividade do indivíduo. Para uma definição melhor do que é ação social, podemos dizer que ação social é uma conduta humana, uma conduta que tem um sentido, um motivo, ou seja, algo subjetivo que orienta determinadas ações. Podemos dizer que o que chamou a atenção de Max Weber é o motivo que está por trás de cada ação, o sentido que está por trás de cada comportamento humano. E Max Weber, ele identificou 4 tipos de ações sociais. A primeira é ação tradicional, a segunda é ação afetiva, a terceira é ação racional focada nos valores e a quarta é ação racional focada nas finalidades ou nos fins. Na ação tradicional, nós encontramos ações baseadas nos hábitos, nos costumes, que levam o indivíduo a agir de forma automática. Por exemplo, casar-se de branco, mesmo sendo religiosa, ou dar presentes no aniversário, dar as mãos para cumprimentar alguém, e etc. São ações automáticas presentes na sociedade. Na ação afetiva, nós encontramos ações orientadas por sentimentos, por impulsos emocionais. Por exemplo, brigar com alguém que se ama por ciúmes, dar presentes espontâneos, visitar alguém no hospital e etc. Na ação racional, focada nos valores, nós percebemos indivíduos que são fiéis a seus valores e crenças. Por exemplo, não pegar algo que não lhe pertence, ir constantemente a uma igreja, não chegar a alguém, mesmo que tenha vontade. São ações que estão baseadas em valores e não nos seus apetites, nas suas paixões ou nas suas vontades, mas o que manda são os seus valores. Na ação racional, focada nos fins, nós percebemos indivíduos que possuem uma meta, ou seja, ações que giram em torno de uma meta, de um objetivo pré-definidos. Então, essa pessoa usa determinadas ações que vão ajudar ele a alcançar esse fim. Por exemplo, a ação de estudar para quê? Para ser um médico. É importante nós entendermos que a proposta da sociologia de Max Weber não é categorizar exclusivamente cada tipo de ação, mas identificar quais as motivações predominantes que estão por trás das ações, por meio de uma investigação interpretativa nas particularidades de cada indivíduo, de cada sociedade, de cada situação. Por isso que a sociologia de Max Weber é conhecida como uma sociologia compreensiva.
Bom, Max Weber, ele tinha uma visão de Estado um pouco diferente também de Emile Durkheim. Ele acreditava que a relação de Estado e subordinado deveria ser por meio de uma dominação legítima. Diferente de Durkheim, que acreditava que essa dominação legítima deveria ser feita por meio de uma violência, uma pressão, uma força sobre os subordinados, Max Weber acreditava que essa dominação legítima deveria ser por meio de uma equalização da concordância e da aceitação dos subordinados. Para isso, ele estabelece alguns tipos de dominação. A primeira é a dominação tradicional. Caracteriza-se pela obediência à tradição e aos costumes, normalmente identificados pela presença do poder patriarcal ou do poder dos mais velhos, que são considerados naturais e espontâneos. A segunda é a dominação racional legal, modelo típico das instituições modernas. Caracteriza-se pela obediência a um sistema de regras racionalmente elaborado em concordância com os integrantes do grupo, como, por exemplo, uma igreja, uma instituição religiosa. A terceira dominação é a dominação carismática, caracterizada pela crença nas qualidades do líder, onde o líder conquista o seu subordinado, que pode ser da ordem da coragem, do heroísmo e dos dons sobrenaturais, da inteligência ou da simpatia, e geralmente são atrelados a uma grande capacidade oratória e ao seu uso da propaganda ideológica. Nós temos o exemplo de Adolf Hitler, que conseguiu conquistar de uma forma carismática o povo alemão. Bom, gente, chegou o momento de nós falarmos da obra mais importante e uma das obras mais conhecidas de Max Weber, que é conhecida como A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Na verdade, é um clássico que foi publicado em 1905, onde Max Weber interpreta o mundo ocidental por meio de duas realidades, o protestantismo social e o catolicismo social. Max Weber, nessa obra, na verdade, ele se baseia na história de alguns países nórdicos que aderiram à visão protestante, aderiram à doutrina protestante. Principalmente os Estados Unidos, que sofreu forte influência com o protestantismo. Esses países nórdicos, eles levavam muito a sério a doutrina protestante. E a doutrina protestante basicamente girava em torno de algumas palavras-chave, como, por exemplo, a salvação, a disciplina, o trabalho e a criatividade individual. Na salvação, diferentemente do catolicismo, na salvação, a doutrina protestante acreditava que a salvação não depende do homem, a salvação não depende do mérito humano, a salvação depende exclusivamente de Deus. O homem não pode, não consegue fazer nada para obter a salvação, diferente do catolicismo, que pregava que o homem tinha que fazer obras boas para ser salvo. Já o protestantismo pregava o contrário. Na disciplina, bastava apenas um homem obter uma vida digna e disciplinada para obter uma vida de felicidade, para ter resultados felizes. A disciplina, na verdade, é sinônimo de resultados felizes. No trabalho, diferentemente do catolicismo, os protestantes viam o trabalho como uma bênção de Deus. Porque através do trabalho, é através do trabalho que se obtém a prosperidade. E através da prosperidade é que você consegue abençoar a sua família, os seus filhos e até os seus vizinhos, que possivelmente pode precisar de você. Então a visão protestante tinha uma visão um pouco diferente, ou melhor, muito diferente do catolicismo. Na criatividade individual, o protestantismo defendia que o trabalho ele depende
muito da criatividade individual, porque é através da criatividade individual que o homem ele inova, ele traz novos recursos para obter novos tipos de trabalho, porque a mente, ou melhor, a fagulha da mente de Deus está na mente humana. Então o homem ele deve usufruir dessa inteligência, dessa racionalidade. E você percebe que os países nórdicos, os países que são de herança protestante, você percebe que as inovações e as invenções tecnológicas vêm sempre deles. É justamente porque eles aderiram a essa visão. Diferentemente dos países que não aderiram à visão protestante. Alguns países do sul da Europa, como Portugal e Espanha, e alguma parte da França. Países que não aderiram ao protestantismo apoiavam-se ainda na visão católica, que pregava valores tradicionais, bem como submissão, pecado, maldição. A submissão, eles acreditavam que o indivíduo ele não podia deixar de ser submisso à igreja. A igreja era uma instituição que permitia e proibia a entrada do homem no céu. Na palavra-chave pecado, lucro e riqueza eram tidos como uma fonte do pecado. Ou seja, o tesouro deveria ser ajuntado nos céus e não na terra. E a igreja se encarregava de fazer essas transferências. Na palavra-chave maldição, o trabalho era tido como uma maldição. Por quê? Porque eles viam que o trabalho era fruto do pecado de Adão e Eva. Tudo isso gerava uma desmotivação social, não despertava o espírito capitalista, o espírito empreendedor, o empreendedorismo, a liberdade econômica, mas ao contrário. Outro detalhe que você também pode perceber é que os países que não aderiram ao protestantismo, ficaram ainda com a visão católica, eles foram impulsionados para a visão, o perfil socialista. Já os países que aderiram ao protestantismo foram impulsionados para o capitalismo.